Paz bem, mais um encontro dessa manhã com o Café com o Pão da Vida. Esse é o segundo episódio que Deus permite esse encontro para a gente poder tomar um café junto com o pão da vida que é Jesus Cristo e a revelação da sua palavra. Então, bom café para vocês. Ainda que a gente saiba que a internet oportuniza podermos ouvir e assistir isso num outro momento. Mas aqui estamos, Marisneiva, bom dia, paz e bem. E como falei no encontro passado, que foi o primeiro, o desejo é que a gente tome um café com Cristo. Então, é café com o pão da vida. E hoje eu quero fazer a gente pensar, a gente refletir em situações que eu vivo e a maioria vive há muito tempo, mas falando do meu caso como pastor, como membro de igreja, e são coisas que de uma maneira ou outra eu de vez em quando eu falo nas minhas reflexões, que sejam escritas ou mesmo aqui em vídeo. No começo desse mês, se eu não me engano, no dia 2, o atual Papa ele declarou que Maria não é corredentora para a salvação, que somente Jesus Cristo é o Salvador, que a salvação é única, é exclusiva da pessoa de Jesus, o Cristo, o Messias, o Deus encarnado. E isso gerou e está gerando ainda, muitos comentários sobre essa postura do Papa. Mas, na verdade, em 1962, no Vaticano II, o João Paulo XXIII reuniu cerca de 200 bispos para poder dar uma direção em relação à Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. E uma das coisas que eles discutiam, porque eles queriam trazer uma modernização para a igreja, e o que eles discutiram era isso, se a Maria era corredentora por ser mãe de Jesus Cristo ou não. E esse concílio do Vaticano II durou 3 anos, ele começou em 11 de outubro de 62 e terminou só em 65. E lá ficou decidido que Maria não é corredentora, como de fato não é. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E eu comentei inclusive um pouco sobre essas expressões nesses versículos na reflexão passada. E então o que o Papa fez agora é retomar o caminho, é trazer à memória aquilo que eles mesmos já haviam decidido, e decidido segundo o que a Bíblia diz. Então, assim, o Papa atual, ele não fez nada que já não era uma decisão da Igreja Católica, e nesse caso, uma decisão baseada na Bíblia. Só que com o tempo, depois de 1965, alguns papas, alguns bispos, alguns padres faziam questão de deixar entender que Maria era corredentora, mesmo tendo um documento deles, e documento esse decidido com base real na Bíblia, com uma teologia feita corretamente, porque só há um Salvador, só há um que é um mediador, só existe um que é o sacrifício correto, só existe um que é o sumo sacerdote, só existe um que é Jesus o Cristo. E só que a gente, assim, boa parte dos protestantes, principalmente os evangélicos, até por não conhecerem a história, esse povo diz que, poxa, até que fim, algum papa que entendeu, que tomou uma posição. Todavia, eu começo essa história tanto para esse esclarecimento, mas para a gente fazer uma analogia, uma comparação. Todavia, a gente não faz diferente, não pegando Maria, mas pegando objetos, lugares, por não entendermos a nova aliança,
A gente não faz muita diferença com os católicos que adoram, que entendem que Maria é a corredentora, que a adoram. Eu já vi vídeos de uma jovem católica falando que Maria ela é mais mediadora do que Jesus Cristo, porque ela é mãe, que ela devia ser adorada. E assim, a gente sabe que biblicamente, com todo respeito aos católicos, só a gente lê a Bíblia, só lê o Novo Testamento, que a gente vai ver que isso não é a realidade. Mas como Paulo, em sua época, teve trabalho, tinha dificuldade com algumas pessoas que queriam crer em Cristo e ainda guardar costumes do judaísmo, ou não entender que Jesus Cristo basta, que Jesus Cristo é o suficiente. Quando a gente lê aos Gálatas, pelo menos isso fica claro. Eu poderia citar outras cartas, mas pessoas que não entendem o que Jesus Cristo conquistou na cruz. E é sobre isso que eu quero falar, sobre coisas que a gente consagra, lugares que a gente tem como sagrado, e que em nenhum momento a Bíblia, e principalmente a partir de Jesus, ela valida esses costumes, esses hábitos, essas crenças. E eu vou ler tão somente 2 versículos que a gente vai ver que vai falar um pouco sobre isso. O primeiro é Hebreus 8:5. Hebreus 8:5 diz assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra, guarda essa palavra, é cópia e sombra que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. E aí a gente vai para Hebreus ainda 10:1. Eu li agora Hebreus 8, 5 e 6. Agora eu vou ler Hebreus 10:1, que vai dizer assim, ó: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todos, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Vamos entender isso. Quem já leu a carta aos Hebreus, que até hoje é uma dúvida de quem a escreveu, embora eu particularmente acredite que tenha sido Paulo, mas não posso bater o martelo, pois os grandes especialistas não fizeram, quem sou eu para fazê-lo? Mas a carta aos Hebreus já disse, ela foi escrita aos Hebreus, ao pessoal judeu que havia se convertido, tinham decidido por Cristo, tinham crido em Cristo, mas devido às perseguições, eles queriam voltar a alguns hábitos, alguns costumes do passado, da época que guardavam toda a fé judaica, baseada em Moisés. E alguns outros judeus queriam até regredir mesmo. Então a carta ela é escrita para dizer que Jesus Cristo basta. Então ele vai dizer que Jesus Cristo é maior do que Moisés, maior do que os anjos. Capítulo 7 vai dizer que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é esse que ele é perfeito, né? Ele é o único, ele é inigualável, que ele intercede uma vez só e é para sempre, capítulo 8 vai falar sobre o sangue, que o sangue dele foi derramado uma vez só e para sempre, porque os sumos sacerdotes, eles eram trocados quando eles morriam. Jesus Cristo, como ele é eterno, não precisa
trocar nunca mais. Então ele é sumo sacerdote, que o sangue dele não é um sangue de animal, é um sangue de pessoa, de gente, não é um sangue de alguém que foi levado sem ter possibilidade de escolha, porque você pegava um animal e o levava, esse animal não tem escolha. Agora Cristo não, ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Como a gente leu no capítulo 8, verso 5, vai falar sobre o santuário. Vai dizer que o santuário antigo, da antiga aliança, do Velho Testamento, ele era uma sombra, ele não era a perfeição. O que é uma sombra? Sombra é algo que revela alguma coisa, porque ela não é esta coisa. Em essência, uma sombra não é. A sombra, ela está direcionando, ela está se referindo, ela está dando uma seta, uma indicação sobre algo ou sobre alguém. Mas quando você vê o objeto verdadeiro, com essência, com substância, e aí você vai falar, aquela sombra é disso aqui, pertence a essa pessoa, pertence a esse objeto. Então a carta aos Hebreus vai falar que a velha aliança, os costumes, as tradições, as leis, inclusive, vou dar um exemplo. Jesus falou, que lá na antiga aliança, o adultério era de fato a carnalidade acontecendo, o ato sexual acontecendo. E aí Jesus vai falar, está escrito, mas eu te digo, que todo aquele que olhar para uma mulher a cobiçando, já cometeu adultério, já cometeu pecado. Então a gente vai vendo que Jesus ele vai dar um sentido real, profundo, tudo aquilo que a antiga aliança dizia. E por que eu estou dizendo isso? Porque ainda há entre nós pessoas de boa fé, de boa índole, mas que estão tão apegados a costumes e tradições que tão pouco deixam a palavra serem verdade sobre esses costumes, sobre essas tradições. Mas o interessante é que a gente vai pegar esses costumes, essas tradições, e alguns deles, ou muitos deles, da antiga aliança, e a gente vai escolher o que a gente vai pegar. E como eu falei, nessa caminhada de pastoreio, de cristão, eu vejo algumas defesas, como assim, quando querem falar sobre um altar construído por mãos humanas, que o altar é lugar de sacrifício, e aí pegam passagem do Antigo Testamento para validar, de poder achar sagrado um lugar que o homem construiu, que eles chamam de altar. Mas não pegam as outras passagens, que um exemplo que vai dizer, olha, se o homem tocar numa mulher quando ela está menstruada, esse homem ele é impuro. Olha, quando for cortar o cabelo, homem, você não pode fazer o pezinho não, como está lá em Levítico, não pode fazer o pé. O que eu quero dizer, a gente escolhe passagens que agradam a gente, que mexe com a parte ainda mística da gente, para poder dizer que, olha, isso é bíblico, isso tem que ser feito. Mas outras passagens, e às vezes no mesmo livro, no mesmo texto que existe, que a gente vai pegar então Levítico, que tem um montão de passagens, de costumes, a gente não pega, como o exemplo do sacrifício. Tem o sacrifício o tempo todo no Velho Testamento, na Velha Aliança. E a Nova Aliança, no Novo Testamento, a gente entende que o sacrifício é Cristo, que se deu uma vez só para nunca mais. Então a gente não precisa mais de sacrifício. E aí eu entendo que a gente não vai querer isso, porque se a gente for matar animal, vai parecer com outro tipo de fé, de um outro pessoal, e também é algo sujo, não é algo legal. Mas o que eu quero estar dizendo nesse momento é que a gente escolhe o que vai falar que da antiga aliança, que é para ter hoje, aquilo que agrada, aquilo que a gente acha legal, e aquilo que a gente não acha legal não é para ser. Inclusive a gente vai até às vezes estudar sobre isso, que a gente não concorda. Só que a gente tem que entender o todo. E o escritor aos Hebreus,
Ele está dizendo, ele está escrevendo para o pessoal hebreu, para o pessoal que tinha o costume, a lei judaica, todos os 613 mandamentos, ensinamentos, ordens da lei judaica. Esse povo conhece tudo. E Paulo está falando para esse povo, olha, tudo isso é sombra, nada disso se compara. Sabe, não tem anjo, não tem Moisés, Paulo é superior a tudo isso, não tem levitas, não tem sumo sacerdote, Paulo está dizendo, Jesus é superior a tudo isso era uma sombra do que havia de vir. E hoje, inclusive, eu ia fazer reflexão sobre Jeremias 29, mas eu me sinto incomodado e eu sei que quando eu trago, né, à luz essas questões, muitas pessoas, até que eu pastoreio, ficam chateadas comigo, né, ficam estressadas, iradas, mas o triste é que, como aqui estou fazendo, eu coloco textos, eu explico, aproveitando a internet, eu coloco aí textos grandes. Quando eu fui falar sobre relação a algumas crenças que a gente tem hoje, eu botei textos variados para as pessoas poderem ler, estudar, mas a gente não quer ler, a gente não quer estudar, a gente normalmente quer se ater aos costumes. Só que quando a gente faz isso, meu amado, minha amada, a gente invalida tudo que Jesus conquistou na cruz. A Bíblia vai dizer claramente que toda a terra é cheia da glória de Deus e que qualquer lugar é lugar de adoração, como eu já falei aqui outras tantas vezes, e está lá em João 4, que é o Jesus que Jesus falou para a mulher samaritana. Paulo vai dizer que temos que orar sem cessar, e todo lugar é lugar de oração, orar é o tempo todo. E quando inclusive for orar, disse Jesus, tem um lugar reservado. Eu sempre vou explicando, eu vou sempre colocando os versículos, porque a gente precisa entender que Jesus nos basta, que tudo que Jesus, que é o pão da vida, tudo que ele conquistou é de uma vez só e é definitivo. Por isso que no momento da ceia, ele vai dizer que a partir de agora não é mais aquela Páscoa dos judeus, do pessoal que saiu do Egito. Paulo chega a falar aos Coríntios que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então, no dia lá da celebração, Jesus ele faz uma nova aliança. Quando ele pega o pão, que simboliza o seu corpo, que vai ser sacrificado, e foi sacrificado, foi moído, como está em Isaías 53. E aí ele mostra, olha, eu sou o pão vivo, né? Já tinha dito lá em João, o pão vivo que desceu dos céus. É o pão da vida, que a gente está aqui nesse café com o pão da vida. Ele pega o cálice para falar que, como vai dizer os escritores hebreus, inclusive, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E aí Jesus Cristo fala, esse é o meu sangue que é derramado por vós, esse é o sangue da nova aliança. Para dizer que a aliança agora é com Cristo, é de Cristo, é pelo sacrifício de Jesus, não mais a aliança do Antigo Testamento. Mas como eu digo há pelo menos umas 2 décadas e meia, e se Deus não me mostrar na Bíblia que eu estou errado, ou se Ele não me levar, enquanto Ele não me levar, eu vou continuar dizendo que a gente precisa entender e crer que Jesus nos basta, que Jesus é o suficiente. E aqui eu repito, é uma carta escrita para quem conhecia tudo do Pentateuco, tudo da Torá, tudo que tinha a ver com leis, mandamentos. Esse pessoal, eles conheciam tudo da Tanaka, eles conheciam, era o costume da vida deles, eles já nasciam naquele ambiente. Mas Paulo está dizendo, se você encontrou a Cristo, se Cristo é teu Senhor, a tua vida agora é com Ele, é na nova aliança. Aquilo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, a gente tem que saber, a gente tem que ter aquilo, inclusive, para entender o Novo Testamento, para entender o sacrifício de Jesus,
para entender as promessas, para ver os sinais e as maravilhas que Deus fez, da fidelidade de Deus, como Deus sempre quis separar o seu povo, um povo só para si, como Deus quis libertar o povo. Vai falar da criação, vai ter os livros poéticos, né? Salmo, Provérbios, esses livros maravilhosos. A gente tem que conhecer a palavra, mas a aliança, para mim e para você no dia de hoje, é Cristo Jesus, é a nova aliança. Fé é em Cristo Jesus, tão somente em Cristo Jesus. Então a gente acaba invalidando o que Jesus Cristo fez, quando a gente não entende que Jesus Cristo basta, que Ele enviou o Espírito para habitar em nós, a fim de que qualquer lugar onde eu e você estivermos, qualquer lugar, seja lugar de adoração, seja lugar de culto ao Senhor, que já dizia Davi no Salmo 51, com a oração quebrantada e contrito, o Senhor não despreza. Joel vai dizer, ainda no Velho Testamento, não quero que vocês rasguem as vossas vestes, mas sim os vossos corações. E aí quando chega no Novo Testamento, Jesus vai dizer para os fariseus, com a boca vocês me confessam, mas o coração está dentro, mas o coração está longe de mim. O que contamina não é o que entra, mas sim o que sai, porque a boca fala aquilo que o coração, né, está cheio. Então Jesus começa a falar que o lugar da habitação dele, o lugar da santificação, o altar é aqui dentro que a gente tem que adorar ao Senhor, é aqui dentro, o lugar do sacrifício, não o sacrifício para poder ser salvo, porque o sacrifício para ser salvo é Cristo Jesus. A gente é salvo pela fé, como diz Efésios 2:8, né? Pela fé sois salvos, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, é a graça derramada que nos faz crer, porque a fé vem e ouvir a palavra de Deus. Então essa fé é brotada por graça, e a gente crendo que Jesus Cristo nos basta, a gente é salvo. A partir daí, a gente vai viver essa salvação. A gente foi salvo, está sendo salvo e será salvo definitivamente. Assim eu creio, e muitos creem como eu. E então quer dizer, a gente tem que entender que o que Jesus conquistou é o suficiente, mas o sacrifício que é aqui dentro, que é de mim e você, é o que está escrito em Mateus 16, 21, 24, 25, onde vai dizer que eu e você devemos nos negarmos todos os dias, negar a si mesmo, tomarmos a cruz todos os dias e seguir a Cristo. O altar que se santifica, que se purifica dentro de nós, porque é aqui que o Espírito Santo habita. E é por isso, amado, que a gente precisa entender que tudo do Antigo Testamento era sombra, era um protótipo, né? Era um protótipo onde a gente desenha ou monta para depois construir aquilo que é real, né? Os engenheiros, arquitetos entendem muito bem isso, porque, né, eles fazem aquele negócio miniatura, um protótipo, depois até mesmo vai fazer um já praticamente funcionando, mas que ainda é um protótipo, até fazer de verdade aquilo que é para ser, aquilo que vai funcionar, aquilo que vai ser usado. Então tudo da antiga aliança aponta para Cristo. A gente vai ver Cristo se manifestando na antiga aliança, mas quando ele vem, quando o verbo se faz carne e habita entre nós, é no Novo Testamento, onde Deus deixa a sua glória para se fazer um no meio de nós. É no Novo Testamento, onde se cumpre Isaías, que vai dizer que seu nome será maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Lá Isaías diz, mas acontece no Novo Testamento. Então, como eu falei no começo dessa reflexão, a gente às vezes faz isso, né? A gente condena outras denominações que vão pegar, e é como eu comecei falando, né? O catolicismo, que muitos ainda querem entender que Maria é corredentora. A gente faz isso dentro do Evangelho.
A gente não consegue entender que Jesus basta, que a palavra dele, ela é verdadeira. E aí, para terminar, né? Recentemente eu até já ouvi, a gente faz porque é costume. Sim, mas ainda que sendo costume, a gente está validando aquilo. A gente está dando um valor e tornando real, necessário, algo que Jesus Cristo disse que não é, que não precisa mais. Deus lhe bendiga. Estou falando em português, então não sei se vais a entender, pero que abraço, saludos. Então, amados, a gente precisa compreender que quando eu faço algo, o qual Jesus Cristo disse que não precisa mais, e faço esse algo com devoção, falando que há algo de especial nisso que eu faço, eu estou invalidando tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Porque Paulo, inclusive, ele diz que, olha, quando realmente quer orar, levante as mãos santas, adore o Senhor, ore sem cessar. Nunca tem a ver com lugar. Eu comentei montes de vezes nessa caminhada da fé, você vai ver 312 anos a igreja caminha desde o derramamento do Espírito Santo até o imperador Constantino, que nunca é criado templos, altares, não é. O povo se reunia de casa em casa, era o povo do caminho, e a igreja cresceu, Deus se manifestou, tanto que a gente fala tanto da igreja primitiva, né? Essa igreja que havia entendido tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que a gente recebeu por herança, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E eu vou continuar, amados, como eu falei, tentando fazer a gente entender que Jesus Cristo nos basta, que tudo que Ele conquistou na cruz, além de direito nosso e nossa herança, é o suficiente. E que a antiga aliança é antiga. Quando a gente vai ler os escritores hebreus, ele vai dizer isso, se eu não me engano, no capítulo 8, ou é o 7, ele vai dizer que quando se tem uma nova aliança, a antiga aliança, ela caducou. Né? Aqueles, eu gosto de fazer essa comparação, aqueles que moram de aluguel e vão, depois que acaba o tempo, renovar o contrato do aluguel, o antigo ele acaba, você tem um novo contrato. É o que os escritores hebreus estavam dizendo, quando a gente faz uma nova aliança, a antiga aliança ela se torna sem efeito. E repito, e é tão injusto com a fé, que se eu vou pegar então alguma coisa da antiga aliança, eu tenho que pegar tudo. Eu não posso escolher aquilo que eu vou querer e o que eu não vou querer. Ou eu pego tudo, creio em tudo, vou praticar tudo, como os judeus que ainda não reconhecem a Jesus até o dia de hoje, ou então eu não pego nada, eu não pratico nada, eu vou crer piamente em Jesus Cristo. Então eu quero te pedir para, nesse café com o Pão da Vida, não viver na sombra. Venha para a luz que é Cristo Jesus. Tão somente Cristo. Creia nele. Tão somente nele. João escrevendo, ele vai dizer, olha, esses milagres eu estou contando, embora o Senhor Jesus tenha feito tantos outros que não seria nem possível escrever, mas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Deus, é o Senhor. E meu desejo nessa manhã é isso, te fazer entender que Jesus Cristo é o único, é o suficiente, e que Ele resolveu habitar em nós através do Espírito Santo. Deus veio habitar em nós. E crendo nisso, vamos viver para honrá-lo, glorificá-lo, adorá-lo, cumprindo aquilo que Ele espera de nós. Que Deus te abençoe. Eu espero que eu tenha me feito entender. Se eu não fiz, deixa aí nos comentários as suas dúvidas. Eu vou ter o maior prazer no tempo oportuno de responder.
E como está na chamada, né? Todas terças e quintas, Deus permitindo, às 7h30, eu estarei aqui. E se você entendeu que essa mensagem pode abençoar outras pessoas, abrir o entendimento, compartilhe, reposte, curta, comente. Se você não me segue, siga aí no Instagram e a gente vai se encontrar tanto nas reflexões diárias que eu escrevo, como nesses encontros aqui do vídeo, da live. Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Fica na paz, até a próxima. Tchau, tchau. Até quinta, se Deus permitir.